Podcast Conta Mais, o podcast da Arquivo Contabilidade. E aqui a gente tem o compromisso de trazer temas relevantes e conversa com profissionais competentes e renomados, como é o caso de hoje do meu convidado, Dionísio Koch. Dionísio, queria que tu falasse um pouquinho da tua carreira, né, da tua vivência em tributário, que é o tema que a gente vai falar hoje. Eu sei que tu trabalhaste tanto do lado do Estado, representando o Estado, quanto representando o contribuinte, o que faz muito sentido para que a gente tenha as duas perspectivas aqui, né? A do contribuinte e a do Estado, aquele que cobra e aquele que tem a obrigação de pagar. Dionísio, tá contigo, meu amigo. Bem, eu ingressei na Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina em 84 como auditor fiscal e comecei a trabalhar pelo Estado, em diversos lugares do Estado. E em 95 eu comecei a trabalhar como julgador de processos fiscais no TAT, tribunal na época era Conselho de Contribuintes e hoje transformou-se em Tribunal Administrativo Tributário, e ali permaneci até a minha aposentadoria. Ali eu tive muitas experiências, muitas situações que a gente examina, enfim, deu uma bagagem muito grande em matéria tributária, em matéria especialmente com relação a tributos estaduais. E depois me aposentei, hoje estou aposentado, e estou militando como advogado tributarista naquilo que a gente possa contribuir para que o contribuinte pague aquilo que realmente deva pagar, né? Enfim, a minha vida foi e está sendo na área tributária. Tem alguns livros publicados, né? E, enfim, a gente lida com tributário há muito tempo e também só sabemos fazer isso, né? De tributário. E já é bastante. No Brasil é bastante. Na verdade, eu sempre digo o seguinte: quem milita na área tributária não dá nem para militar em todos. Se ele quer ser especialista, não pode nem militar com todos os tributos. Ele tem que focar. Eu tenho que focar, eu vou trabalhar mais com o ICMS, mais o imposto de renda, enfim, tem que focar um pouco porque a legislação é tão dinâmica que você não consegue acompanhar. E densa, né? E densa. E nesse dia ainda li uma notícia, segundo foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que nós temos 47 novas normas tributárias todos os dias lançadas no sistema, de todos os tributos. Imagine examinar 47 novas normas tributárias. Claro, inclui leis, decretos, regulamentos, enfim, mas imagine 47 novas leis tributárias. Então, o direito tributário, ele requer muito. A gente sempre diz o seguinte: o tributarista não é uma pessoa que pode se acomodar, não é área para acomodação. Né? Todo mundo sabe isso. Em 30 dias, então, a gente está falando de 1.500 novas normas tributárias. Imagina que o desconhecimento da lei não pode ser utilizado em favor do infrator. E a gente lança 1.500 normas por mês. Parece que o Estado realmente persegue o contribuinte. Ou é uma relação, ela é uma relação desigual, né? Uma relação impositiva. É em juízo que o contribuinte consegue ter uma relação mais equivalente com o Estado, mas uma relação onde o Estado edita 1.500 normas e o contribuinte precisa sabê-las, obviamente, né, que o contribuinte precisa ficar atento sobre territorialidade, porque ele não é necessariamente contribuinte em todas as unidades da federação, ou em todos os municípios naquele mês. Ainda assim, é muita coisa, né, Dionísio? E além disso, nós temos as decisões judiciais. As decisões judiciais, que nosso direito tributário é altamente judicializado, todos nós sabemos isso, né? E as decisões dos tribunais administrativos, nas 3 esferas: federal, estadual, municipal. Então, nós temos que acompanhar, além dessa legislação toda, essa legislação ampla, essa modificação constante, ainda temos que acompanhar as decisões judiciais e administrativas. Eu tenho um livro publicado em ICMS e eu estou sempre atualizando. O livro, quando a gente atualiza uma edição, ela já vem desatualizada, porque nova decisão já foi firmada, novas leis já vieram, novos regulamentos, enfim. Então, há uma constante alteração dessa legislação. Isso é um dos motivos da grande complexidade do sistema. Eu diria o seguinte: nós vamos falar um pouco sobre reforma tributária hoje. Vamos. Mas se nós continuarmos com essa cultura de criar complexidades e criar normas, nós vamos transformar o IBS, que devia ser aparentemente simples, no ICMS de hoje. Nós vamos começando a complicar ele com questionando tudo, editando normas a todo dia, enfim. Então nós precisamos mudar um pouco essa nossa cultura de deixar descomplicar o sistema.
e não criar normas. Nós temos algumas formas matemáticas de relativa complexidade para criar na substituição tributária. Existe uma norma para calcular a base de cálculo do semestre ST, há formas matemáticas. Perfeito. MVA, ajuste de MVA, exato, pauta. Aí o que se alega? Não, mas o contribuinte tem assessoria. Mas tem que ter assessoria para pagar o imposto? Precisa uma assessoria para saber pagar o imposto? Então essa mentalidade tem que mudar um pouco, para que o contribuinte não seja necessário, ele tem uma assessoria para necessariamente pagar o imposto. Sim. Antes da gente mergulhar no nosso tema de hoje, Dionísio, quero aproveitar para beber um pouco desse teu conhecimento e vivência. A gente tem o compromisso de sempre trazer informações relevantes e conteúdo que interessem aos contribuintes e aos interessados nos temas desse podcast. Tati, né, que vivesse durante bastante tempo exercendo uma atividade ali dentro do nosso tribunal. Podia falar um pouquinho em linhas gerais, como é que funciona o TAT e a defesa administrativa dentro de Santa Catarina? Quando que o contribuinte utiliza? Como é que ele sobe até o TAT? Só um panorama geral para o contribuinte poder saber para que serve o tribunal administrativo e como que é essa composição dentro do Estado, quando que ele pode reclamar sobre determinado tributo. Pois bem, o TAT, o tribunal, os tribunais administrativos, aqui eu falo, vale para todos os estados e municípios também, e o CAF também, né? Mas o TAT ele é uma alternativa importante para o contribuinte que é autuado, né? E não se conforma com a autuação. Então, eu sempre digo o seguinte, o contribuinte que for autuado, ele tem 3 alternativas: pagar, recorrer ou não fazer nada. Se não fazer nada, não é recomendável. Então, normalmente, quando o contribuinte não concorda com a atuação, ele pode recorrer administrativamente ou judicialmente. Qual é a vantagem de recorrer administrativamente? É uma justiça gratuita, muito mais célere do que o judiciário, muito mais rápido, né? Não vai levar aqueles anos todos. E eu diria a maior vantagem é a especialização dos julgadores. Porque nos tribunais administrativos, presumidamente, pelo menos nos estados, e o CAF também é muito especializado, os julgadores lá são especializados naquela matéria que eles julgam. Lá é um julgamento técnico, né? Pelo menos em matéria de fato. Então é uma alternativa muito relevante para o contribuinte se utilizar, porque se ele perder lá, ele pode recorrer ao Poder Judiciário. Se ele ganhar, o Estado não pode recorrer. Perfeito. Então há essa vantagem, não tem nada a perder. E é uma justiça gratuita, a não sei, tem que pagar advogado, sim, mas quer dizer, a justiça, o TAT não cobra, a não ser uma taxa, mas não há uma cobrança de sucumbência ou coisa parecida. Então, aí tem umas 3 instâncias, ele vai recorrer à reclamação, primeira instância. Se ele perder, pode subir à segunda instância, que aí a primeira instância é singular, segunda instância é colegiado, e uma terceira instância, uma terceira possibilidade, se houver voto empate, ou se tiver divergência de julgamento entre a mesma matéria, nas diversas câmaras, ele pode recorrer com recurso especial a uma Câmara reunida. Então, ele tem 3 instâncias para recorrer no TAT. Se ele perder, ele pode recorrer ao Poder Judiciário. E a outra vantagem é o seguinte: durante o processo administrativo, mesmo sem garantia de juízo, ele tem a suspensão da exigibilidade, portanto ele terá certidão negativa, aquela questão toda, né? Então é uma alternativa bem interessante. Muitas pessoas não entendem exatamente a função do TAT ou dos tribunais administrativos, mas eles têm uma função muito importante para o contribuinte. Perfeito. Né? E no nosso estado existe esse voto de qualidade que está voltando para o... Não, essa é uma vantagem. Eu acho que o CAF está perdendo tempo com isso. Me desculpe dizer. Por que tem um voto de qualidade? Porque lá existe os componentes são par. Lá são 4 conselheiros. E aí, quando dá empate, precisa alguém votar com voto de qualidade. Por que Santa Catarina não precisa de voto de qualidade? Porque a composição é ímpar. Jamais haverá empate. Então não temos esse problema. Então, se nós temos o presidente, desempata. Nós temos 6 conselheiros em cada Câmara e mais o presidente. Se houver empate entre os conselheiros, o presidente vota, mas não é voto de qualidade, é um voto comum. De modo que nós não teremos voto de qualidade. Eu já escrevi sobre isso também. Por que o CAF, em vez de tanta problemática, tanta discussão, tantas alterações legislativas, não modifica essa composição? O CAF, né, estou falando, sim, não cria essa modificação na sua composição, de criar uma composição ímpar e não tiram esse problema do voto de qualidade.
A não ser que o voto de qualidade seja uma forma de conseguir de ter maior arrecadação, enfim. Agora, tecnicamente, eu acho que o voto de qualidade não é uma boa solução. Né? Como também não era uma boa solução dar a favor do contribuinte quando é empate. Eu acho que a boa solução é voto. Nem voto empate, cada um tem o seu voto e que não haja empate, como é no TAT. Perfeito. Então fica aqui 2 dicas, uma para o contribuinte e outra para o governo, para o Estado. A primeira para o contribuinte é que utilize as câmaras administrativas e conteste, caso receba um auto de infração ou precise contestar algo com o Estado, né? Em especial porque além dessa justiça ser gratuita, né, das câmaras administrativas serem gratuitas, ela também tem o efeito suspensivo, né? Diferente do efeito devolutivo que eu tenho na instância judicial, na administrativa eu tenho o efeito suspensivo, ou seja, eu não posso ser executado, cobrado e eu tenho certidão negativa durante esse processo. E a dica para o erário, aí para o CARF, na verdade, para o Conselho Administrativo, é que tenha votos ímpares sempre, né? Para que a gente não precise de um voto de qualidade que é tão contestado esse indúbio pro contribuinte ou pro fisco, né? Para onde pender essa balança? Eu não concebo a ideia do voto de qualidade, porque, na verdade, uma pessoa vota 2 vezes. Perfeito. É bem discutível isso. E ela não precisaria votar, né? Porque é uma incongruência. Se ela votar de um jeito da primeira e do outro, na segunda tem que internar esse cara, tirar do cargo. Não tem sentido nisso. Não Sim. tem sentido. Se é que nós entendemos que os tribunais administrativos tem que ser por paridade, quer dizer, metade dos contribuintes e metade dos contribuintes e metade da Fazenda, nós não podemos admitir o voto de qualidade. Eu penso assim. Perfeito, de acordo. Dionísio, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre reforma tributária, né? Isso que está ainda gerando tanto bafafá e só não está gerando mais do que deveria gerar, porque infelizmente o cidadão brasileiro, o contribuinte brasileiro, e me dói falar isso, ainda é muito alienado. Ele não tem tanta ciência do que está acontecendo no Brasil e nem ao regime tributário e a legislação tributária que ele é submetido, né? Faz um mês, Dionísio, eu estava no Peru e eu comprei no supermercado e veio o IVA destacado de 10%. Quando eu olhei para aquele IVA de 10%, eu pensei, no Brasil, a gente está quieto com IVA de 27% entrando. É simplesmente um troço kafkiano a gente admitir pagar uma carga tributária dessa sobre o consumo. Mas não vamos entrar tanto nesse ponto. Eu quero aproveitar a tua presença aqui para falar um pouco e para a gente conjecturar como que vai ficar a preparação dos estados, do contingente fiscal, que confusões pode gerar essa nova reforma tributária. Né? Dionísio, então já vou para a primeira questão, né? Tu que foste fiscal antes de ser do TAT, tu achas que existindo esses 4 tributos propostos na reforma tributária, coexistindo com os 5 que atualmente existem, a gente está falando sobre tributos sobre consumo, não pense você brasileiro que a gente tem só 5 tributos, não, a gente está falando de 5 tributos sobre consumo que vão ser contemplados na reforma tributária. Enquanto existirem esses 9 tributos, vai ser possível atender as demandas com esse contingente fiscal atual? Será que a gente não está criando uma obrigação de aumentar esse gasto administrativo do governo, de ter novos profissionais, de ter novos concursos e aí inchar ainda mais a máquina e ter um monte de fiscais recebendo treinamento, um monte de postos precisando ser criados e, consequentemente, recolher ainda mais tributo para alimentar essa máquina do Estado? Eu vou começar a responder a tua questão lembrando quando foi criado o ICMS, o ICM para o ICMS, em 88, com a Constituição Federal, quando o ICMS, então, ganhou nova abrangência tributária. Eu lembro naquele tempo, eu era auditor fiscal na época, a complexidade que se criou. Nós tínhamos plantões fiscais no interior, nas delegacias, e nós atendíamos as pessoas em fila. As pessoas estavam em fila para ser atendidas para resolver as questões com relação ao ICMS. Só aquela pequena mudança. Então, eu imagino, essa pequena mudança já trouxe... Eu sei que na época a gente fazia palestras e encontros e estudos para conseguir explicar. A gente tinha as dificuldades também para conseguir explicar o que tinha de inovação com relação ao ICMS. Agora, essa reforma tributária é muito ambiciosa. Na verdade, ela extingue tributos
extingue 5 tributos e cria 4. Primeira coisa que você falou, extingue 5, cria 4. Essa simplificação já está relativizada. Quer dizer, que negócio é esse? No início era 1 tributo, agora já são 4 ou 3. Se essa contribuição do município não vingar, vai ser 3. Vejam bem, vão ser 3 ou 4 tributos. Vai haver 5 categorias de tributação, 5 regimes de tributação. O sistema financeiro tem um regime, imobiliário tem um regime, então vai haver diversos regimes tributários. A complexidade já estão te vendo, vai haver uma complexidade também. Bom, claro, olhando para o lado do fisco, ninguém fala sobre isso. Ninguém está cogitando isso. Os mentores, os atores da reforma tributária não estão preocupados com isso. É claro que vai dar mais trabalho. Eu acho que nós vamos viver num período de transição que vai ser 10 anos, na verdade, até 33. Para o contribuinte, né? Para o contribuinte. Porque ainda a divisão entre os estados é mais de 5 décadas. 50 anos, mas para o contribuinte vai ser 10 anos, contando a partir deste ano. Pois bem, durante 10 anos, nós vamos ver um período, no meu modo de ver, bem tumultuado. Para o contribuinte e para o fisco também. Porque quando a coisa é tumultuada, também será para os agentes fiscais, para o Estado. Porque, na verdade, é o Estado que tem que entregar as informações. O contribuinte vai questionar, peraí, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? O contribuinte tem obrigação de pagar, mas ele não tem obrigação de conhecer com detalhes da legislação. Essa obrigação de dar instrumentalização para o pagamento é do Estado, através dos seus agentes. Então é claro que vai tumultuar isso aí, não tem a menor dúvida. E aí a pergunta eu faço o seguinte: se o sistema tributário nosso complexo, realmente é complexo, eu acho que a gente tem que ter uma reforma tributária, isso não tem menor, acho que é uma unanimidade com relação a isso. Temos que ter uma reforma tributária. Se esse sistema complexo é um motivo de retração da economia, e eu acho que realmente é, então imagine esses 10 anos. Eu sei que o senhor sabe que o Brasil não tem pressa não tem mais pressa, pode esperar mais 10 anos para uma evolução econômica. Por isso, aí vem a seguinte, as coisas que vêm logo em mente. Por que, de repente, não teriam feito uma reforma tributária, diversas mini-reformas tributárias, continuadamente? Digamos, vamos trabalhar com os diagnósticos. O que está pegando? Qual é o problema do nosso sistema tributário? Vamos pegar o CMS? CMS mais complicado? Quais são os problemas do CMS? É fácil identificar. São 5, 6 problemas. Um deles é o crédito. Sistema de crédito. Vamos resolver. Vamos dar crédito para tudo, por exemplo. Pronto, resolvemos. Vamos implantar isso no ano que vem. Então, nós poderíamos fazer várias mini-reformas imediatas, sem maiores transtornos. Mas isso passou, não fomos por esse caminho, temos que trabalhar o que está aí. Então, objetivamente, para responder a tua pergunta, eu tenho certeza que nós vamos ter muito mais trabalho, vamos ter muito mais judicialização também, e o fisco, os estados, vão ter muito mais trabalho, sim. Como é que vai? Já temos pessoas insuficientes para o sistema de hoje. Agora, com 2 sistemas de tributação, é claro que vai haver uma insuficiência de material humano para o corpo fiscal. E a segunda questão: como é que vai ser o julgamento? Como é que vão atuar os tribunais administrativos? Nada se fala sobre isso. Como é que vai ser a questão de competência? Quem vai julgar o quê? Tudo isso são incógnitas. Claro, a nossa reforma que está sendo discutida agora, ela é mais a nível constitucional. Ela está deixando ou quase tudo para leis complementares. Me parece que tudo isso será resolvido por leis complementares. Então, a reforma vai ser um processo muito longo, muito contínuo, até que isso tudo seja resolvido. Perfeito. Então, imagina, Dionísio, seguindo essa linha de raciocínio, eu concordo contigo, em que a gente vai ter 10 anos, pelo menos 10 anos, né, de mais trabalho para o fisco e para o contribuinte. A gente vai precisar de novos concursos, novos postos, mais treinamento, estruturar mais o Estado e passar desses 10 anos, digamos que simplifique, né? Porque pelo menos a gente passa a ter só um regime tributário existindo, e ainda assim um regime ou um modelo tributário que me parece cheio de vícios já na origem e de sobreposições, porque se o IBS tem competência de todos os entes federados, da própria federação, da própria nação,
E dos né, dos mais de 5 mil municípios que a gente tem, como é que vai ser? Vão em 3 sempre, um fiscal do município, um do Estado e um da Receita Federal, fiscalizar o contribuinte, né? Me parece um absurdo. Mas digamos que, passados esses 10 anos, de fato simplifique o modelo tributário. O que a gente faz com todo esse contingente, com todo esse aparelhamento que a gente fez da máquina? O que a gente faz? A gente não pode desligar, a gente não pode simplesmente virar esse botão. Então me parece que a gente está querendo simplificar e complicando demais para isso. Né? Então a gente vai ter essas sobreposições e a gente entra nesse outro tema, né? Já que falamos dos fiscais. Os tribunais administrativos, Dionísio, te preocupam também, né? Saber, a gente vai falar no tribunal do município não só sobre o ISS, mas sobre o IBS. Quanto que a gente pode ir para ele? Quanto que a gente vai para o TAT? Essa parece uma questão e não está sendo tratada, né, Dionísio? Eu não conheço, pelo menos... Eu comecei ontem publicar a redação final do projeto da 45, eu comecei a ler. Eu, pelo menos, não achei nada com relação a isso e não sabemos como é que vai ser isso. Não temos ideia como é que vai ser, por exemplo, como é que os municípios vão fazer, os municípios que têm, nem todos têm tribunal administrativo, né? Todos têm. Mas os que têm, como é que vai ser, vão julgar o ISS, que está hoje ali, e quem vai julgar o IBS? O Estado, a mesma coisa. Quer dizer, vai julgar o IBS que parte do município, como é que fica isso aí? Não há uma orientação nesse sentido. O fato é o seguinte, o direito de questionar administrativamente é constitucional. A Constituição Federal garante o direito ao contraditório administrativo. Portanto, isso não pode modificar. Mas nós vamos para o judiciário. Não pode. A Constituição Federal não permite isso. A Constituição Federal exige o processo administrativo. Agora, como é que vai ser regularizado isso? Não temos ideia. Existe um projeto, inclusive, tramitando sobre o processo administrativo. Mas me parece que esse projeto está tramitando e ele está dissociado da reforma. Ele é pré-reforma, então, de modo que esse não vai resolver o problema. Então, não tem nada assim, pelo que eu sei, não tem nada tramitando com relação a essa questão do contencioso administrativo tributário. Totalmente a ser resolvido. Não sei como é que será isso resolvido. Perfeito. Dionísio, eu vou dar a minha opinião de qual está sendo o grande erro do legislador, né, ou do pai desses projetos de reforma tributária, e quem sabe não seja o erro do pai, seja das costuras que o governo precisa fazer, né, pós o projeto original, para conceber uma reforma. Me parece que alguém realmente quer ser pai desse projeto, por vaidade, né, e aprove como puder aprovar. Mas no mundo todo, se a gente for pesquisar, o grande problema é existir impostos sobre o valor adicionado, o IVA, ou impostos não cumulativos, que precisam ser compensados entre distintos entes federados, ou no caso do Brasil, pior ainda, entre municípios. A gente teve agora o Estatuto da Simplificação Tributária aprovado, e parece que alguém tomou um banho de lucidez e percebeu que se a gente não tiver um padrão de declarações acessórias e de notas fiscais para o Brasil, a gente não vai conseguir se conversar a nível nacional. É uma verdadeira torre de Babel, né? A gente tem a nota eletrônica que para serviço não serve de nada, porque a gente pode ter 5.400 modelos distintos, a depender do fisco municipal. Isso quando a gente não está falando de modelos distintos dentro do mesmo município. Aí a gente cria um imposto que, ao invés de ter uma competência única federal, ou que fosse estadual, municipal, mas agisse como um sales tax lá nos Estados Unidos, que só incide no momento do consumo, a gente repete o erro original de fazer um tributo, né, uma contribuição e um tributo, que vai incidir em diversas etapas da cadeia, com alíquotas distintas a depender do ente federado e dos municípios para qual está indo, com regimes tributários como o Simples Nacional coexistindo com esses. Que não é simples nenhum. Que não é simples, a gente sabe que não é simples, é bem complexo. Bem complexo. Então, me parece que o grande erro que não foi tratado nessa reforma, porque está permitindo ainda essa difusão, está permitindo isso não ser concentrado, essa regulamentação, esse monitoramento, de a gente ter regras distintas e muito distintas dentro da mesma nação, dentro do mesmo território tributário. Para mim, esse é a maior falta dessa reforma tributária. Eu queria saber de ti
Qual que tu acha? Você também concorda com essa posição ou se tem alguma outra grande lacuna que tu enxergas nela? Na verdade, o seguinte, a primeira questão da autonomia dos entes tributantes, me parece que aí há um problema, assim, porque, na verdade, a legislação vai ser nacional. Isso, na verdade, é o seguinte, os estados e municípios vão perder a sua autonomia, de certa forma, porque não vão poder legislar. Isso é um fato. Isso é fato. Agora, segundo alguns, isso pode ser positivo, porque não haverá tanta gerência política na questão tributária. Então, essa é uma outra questão. Quer dizer, vão perder a autonomia? Vão. Os estados não vão legislar, a não ser eles podem ter as suas alíquotas, né? Sim. Os estados e municípios podem fixar as suas alíquotas, tem que ser único, mas eles podem fixar. Perfeito. Mas o resto vai ser lei nacional. Então não tem mais como, enfim, perder autonomia. Agora, se isso é positivo ou não, é uma outra discussão. Agora, realmente, quando você muda regimes, alíquotas, regimes, como eu disse, nós temos, eu linkei, nós temos 5 regimes tributários diferentes. Por exemplo, o setor imobiliário tem um regime. O setor agora não tem, o setor imobiliário. Enfim, temos 5 regimes que vão ter um regime. Os bancários têm outro regime. Então vamos ter 5 regimes tributários diferentes. Que não Ontem os profissionais liberais conseguiram também. Conseguiram também. Vocês encontramos, inclusive. Que eu acho que tem que acontecer. Não, é justo. Só que não é menos complexo por ser justo. Porque isso demonstra que não dá para... Essa simplificação que se apregou tanto, ela não vai acontecer nos termos que se prega. Não vai acontecer, porque não é possível isso, né? Porque as coisas não são tão simples assim. Vamos fazer uma alíquota única, como alguém já queria, vamos criar o IOF único, pronto. Não é assim que funciona. A vida econômica não é tão simples assim. Então, o que a gente tem que esperar é o seguinte: vai haver simplificação? Vai. Esperamos que sim. Mas não aquela que se pretende, não aquela que se advoga. E não aquela que se precisa. Exatamente. Então, já se aumentou o número de tributos, enfim, e claro, vai ter complexidades também. E as complexidades vêm com o tempo. O meu grande temor, Dionísio, é que a gente tem uma lei Candir, por exemplo, que todos os estados deveriam observar quando da publicação do seu regulamento. Uhum. A gente tem um CTN também. Uhum. Mas os estados simplesmente não respeitam. Né? Olha a guerra tributária, olha o posicionamento do CONFAS, um CONFAS desrespeitado que a gente tem. Né? Será que a gente não vai ter um comitê gestor desrespeitado também? Se a gente tiver tantos fiscos distintos ainda, tanto interesse tributário nesses IBS, nesses CBS, de tantos entes federados, será que a gente não vai passar a ter o cenário, no futuro, passar a ter esse cenário de hoje? Eu tenho essa impressão, como eu disse no início, o IBS tem a mesma caracterização do ICMS. Uma coisa, crédito e débito, o IBS. Ora, o ICMS, isso quer dizer que o ICMS no início era simples, é um tributo simples, é uma conta corrente, é crédito pela compra e débito pela venda. O que tem difícil nisso? Não tem. É que os atores do tributo complicaram por tempo, tanto os contribuintes como o próprio fisco. Vamos criar quando começar a criar os benefícios fiscais é o primeiro problema. Benefício fiscal, como aqui já tem também, na reforma também já tem redução da alíquota, tem redução da alíquota, tem redução zero, tem alíquota zero, enfim. Quando nós criamos regimes distintos, já estamos criando um problema. Esse é o primeiro ponto. No ICMS, por que nos complicamos? A velha questão da não cumulatividade. Se nós não conseguimos resolver até hoje o ICMS da não cumulatividade, não conseguimos resolver mesmo, nem o judiciário não conseguiu resolver. Eu quero dizer para você, que eu estava estudando essa matéria ainda, que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem posições divergentes com relação a isso. Vejam que a primeira turma tem uma posição, a segunda turma tem outra posição. Como é que isso é concebível? Onde fica o contribuinte nisso? Quer dizer, se você tem uma peça de reposição para ter crédito, se você cair na primeira turma, você tem direito a crédito. Se você cair na segunda, você não tem direito a crédito. Como é que isso é possível? Se nós continuarmos com isto aí, em que os atores, por vaidade intelectual, não entregam o melhor serviço para o contribuinte, isso aqui vai virar complicação do mesmo jeito. Então é preciso o judiciário, o fisco, enfim, o contribuinte, trabalhar para que mantenha um sistema mais uniforme e não complicar tanto. Perfeito. Né? Dionísio, foi muito boa a conversa. A gente vai ficando por aqui. Eu quero te agradecer por dividir esse conhecimento, experiência com a gente. Estamos juntos aí, como se diz, já que nós dois atuamos nessa área e nos preocupamos tanto com o tributo e com a vida do contribuinte.
concordo contigo, a gente vai passar por um momento de muito volume de trabalho, sobreposições e ainda muito turvo, né? Uma penumbra, uma sombra aí que a gente não sabe como que essas leis complementares vêm, e está ficando muita coisa para ela. Então, quero te agradecer de verdade de ter participado do programa com a gente e trazido um pouco do teu conhecimento para os nossos espectadores. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Pessoal, e aqui fica mais um Conta Mais da Arquivo Contabilidade, e dessa vez a gente vai ficar com um agradecimento para as empresas Shopee e Shein, que trouxeram um pouco de clareza para o contribuinte brasileiro, para o consumidor brasileiro, e quando expõe o seu preço com o tributo que o Brasil instituiu para compras de pequeno valor, é aquele imposto que o brasileiro não pagava quando comprava até $50, está trazendo bastante consciência para esse brasileiro que compra pela internet e está vendo que não consegue comprar e pagar imposto. Ele está percebendo o quanto o comerciante brasileiro sofre e o quanto ele deixa para o fisco de imposto do seu salário. Então eu quero agradecer essas empresas, e aqui a gente fica com mais um Conta Mais da Arquivo Contabilidade.